Gente, vamos ser bem sinceros, você ainda quer as metas que você escreveu lá em janeiro? Sabe que metas são essas? Você ainda lembra delas? Elas existem aí com você? Você continua tentando cumprir ou você já desistiu de todas? Ou simplesmente, assim, sei lá, colocou num caderno e fingiu que ela nunca existiu? Agosto sempre me traz essa curiosidade, né? As férias acabaram, né? Estamos aqui no segundo semestre. E aí a gente pode entrar com essa pergunta, né? O que faz sentido ainda? Tem muita gente que entra naquele modo, tipo, agora vai, ainda dá tempo, vou recuperar o tempo perdido, a procrastinação do primeiro semestre, vou dar tudo de mim no final. Mas muitas vezes elas começam de novo com aquelas metas que talvez não faça sentido. Quando a gente olha para trás, né, do que a gente passou esse ano e a gente sabe o que aconteceu, as coisas novas que entraram, o que deu certo, o que deu errado, o que ficou pela metade, o que a gente já imaginou que teria alcançado, resolvido, às vezes a gente não analisa lá no começo, né? O que ainda eu quero continuar? Como que eu cheguei nesse segundo semestre? Eu estou empolgada, eu estou exausta, eu estou frustrada, animada. Já não sei de nada, perdi o norte da vida, desisti. Eu acho que a pergunta mais importante que a gente tem que fazer é se essas metas desenhadas com a pessoa que eu era lá no início do ano ainda são válidas, ainda são minhas. Se elas ainda me representam, se elas ainda vão construir aquilo que eu gostaria de viver esse ano. Será que elas combinam comigo? Ou será que eu estou perseguindo uma lista que foi criada numa versão antiga de mim, ou de uma idealização daquilo que eu imaginei que eu seria capaz de fazer, ou eu não contava com aquela dificuldade do trabalho, da vida pessoal, de algo externo que me atropelou ali naquele primeiro semestre? Nessas horas eu acho que a gente tem que não só revisitar as nossas metas, sabe? A gente tem que revisitar a nós mesmas. Eu tenho certeza que muita coisa aconteceu nesses 6 meses e que talvez, essa pessoa do hoje não é a pessoa de dezembro, de janeiro, que tinha vontade daquelas metas. A gente está sempre se atualizando com as nossas experiências, com os nossos erros, né, com os nossos aprendizados. E que às vezes ser fiel a uma meta que não faz sentido é totalmente errado, né? Não sei. Vamos parar para pensar? Você sabe que eu amo metas, né? Eu falo de metas, eu ajudo a construir metas. Eu sou uma pessoa assim da meta, né? Não à toa eu tenho o meu trabalho que ajuda mesmo as mulheres a encontrar os seus nortes, a definirem, né, a vida que querem viver, a organizarem, a priorizarem, né, aquilo que importa para construir metas possíveis, né, vidas reais, sustentáveis, saudáveis, né? Eu gosto mesmo de criar meta, de organizar, de planejar, de pensar nos próximos passos. É uma coisa que sempre foi muito natural. E por muito tempo foi o meu jeito de viver, né? Eu criava metas, eu cumpria metas, eu fazia um belo checklist e seguia para a próxima. Sempre acreditando que o processo sim era importante, mas o vencer da meta era assim algo que a gente devia buscar. E hoje, eu acho que eu questiono mais esse lugar. Eu acho que metas são importantes, dão direção, né? Ajuda a gente a escolher as ações, mas elas podem deixar você num piloto automático, né? Às vezes não deixa a gente perceber aquilo que está entrando assim na nossa vida, né? Novas demandas, novas urgências, novas prioridades. Ter novas metas, metas conscientes, muitas vezes faz a gente sair da vida automática e construir outras coisas, né? A meta, normalmente, ela te leva de um ponto para o outro, né? Transforma uma vontade em algo possível, né? Nos faz lembrar daquilo que a gente quer construir. Então, eu acho que a meta é importante, né? Uma boa meta para se atingir. O problema começa quando a gente deixa de olhar para elas com a verdade do hoje, da pessoa que eu sou hoje, para ir confirmando, fazendo uma checagem ali, né? Às vezes uma atualização de rota, né? Para a gente não caminhar em lugares que talvez cheguem em lugares que eu não valorizo mais, né? Que não me nutre mais, que eu deveria ter observado que há outras coisas importantes nesse momento.
Então, sempre confirmar para onde eu estou indo, né? Aquele norte que está me levando, se é um lugar que ainda faz sentido para mim. Eu, assim, olho muito para elas. Eu quase que diariamente é muito, mas semanalmente eu olho para elas e eu ajusto, troco, mudo a ordem. Eu tenho os meus valores muito claros, então isso está somando no meu valor, reduzindo no meu valor. Eu gosto, eu preciso, na verdade, né, ter essa flexibilidade e essa leveza de olhar para as metas. Faz parte a gente abandonar metas pelo caminho, faz parte a gente prolongar, né, o prazo daquelas metas. Muitas vezes isso é o mais natural da vida, né? É mais saudável mesmo, a gente ser mais água, menos pedra na vida, sabe? Muitas vezes a gente se desapega das metas, porque são metas irreais, metas criadas num idealismo do que vai acontecer, vai dar tudo certo, né? A gente erra muito, porque é impossível prever, né, o que vai acontecer. Muitas vezes porque a gente idealizou uma pessoa que gostaria de viver aquela meta, que não é a pessoa daquele momento, que é você. Então a gente precisa sempre se perguntando, né, o que é importante, o que faz sentido, o que me nutre, o que eu quero priorizar nesse momento. Às vezes a gente se perde numa meta porque, na verdade, aquilo nunca fez nenhum sentido para nós, né? A gente que pegou de alguém entregou e falou, tá bom, pega essa meta para mim, né? Tem um pouco disso, né? Essa ilusão mesmo de que talvez seja possível fazer tudo e a gente tá com uma outra prioridade que a gente às vezes nem assume, vamos falar assim, sabe? Eu gosto muito das metas do sentir, o que eu quero sentir. E a forma como eu vou chegar lá depende um pouco daquilo que vai se abrindo também de oportunidades na nossa vida, sabe? Às vezes a gente fica tão travado numa meta e que não observa que você pode chegar a ela, né? Você pode sentir aquilo que aquela meta te traria de um outro lugar. Entrar assim de cumprir literalmente tudo que você escreveu, pode ser que seja anti-meta, sabe? Te leve aquilo que você não quer viver, entendeu? A gente precisa ter essa fluidez de reduzir, de dividir, de recalibrar, de abandonar, sabe? Esse desaceleramento, muitas vezes, é muito importante para seguir, né? Às vezes a gente calculou mal o descanso, às vezes a gente não sabia que a gente gasta tanta energia. O fato é que as metas deveriam existir para nos nutrir, para construir aquilo que eu quero viver. E não o contrário, para nos esgotar, sabe? A gente não deveria viver para cumprir metas a todo custo, entendeu? Ao custo de uma saúde, a custo de não abraçar uma oportunidade, um convite que a vida faz. Quando a gente fica muito preso às metas, as metas acabam virando prisões. Então, assim, eu sou a favor de metas, mas elas têm que ser nortes, elas têm que ser leves, elas têm que ser flexíveis. E elas têm que ser escolhidas assim quase que diariamente, sabe? A gente é muito influenciado pelo ambiente, pela família, pela cultura, pela sociedade, pelo Instagram, pelos padrões, crenças, mil coisas que vão entrando na nossa vida do que a gente deveria buscar como sucesso. Eu falo muito desse debate, o que é sucesso para mim, do que eu deveria ter, né, adquirir, conquistar e tal. Mas a gente tem poucas metas do sentir, sabe? A gente tem que estar atento nesse lugar, para a gente não criar e perseguir coisas que não são nossas, que não nos preenchem. Eu já trouxe muito da minha história aqui, de como eu passei anos e anos preenchendo metas, cumprindo assim maravilhosamente metas que não eram minhas, funcionavam, socialmente eram aprovadas, né? Eu entregava e tal, mas muitas metas não ligavam assim à minha essência. Algumas não tinham a ver com os meus valores, e aí, gente, a energia que se gasta para cumprir uma meta, sabe que é pior? A gente cumpre a meta e a gente nem tem a satisfação do sucesso, porque nem faz sentido para você, é algo obrigatório, né? Então, qual é o sentido de você buscar a meta, conseguir uma meta que nem é a sua meta? É preciso parar, olhar para dentro, se questionar, desenhar uma vida que é sua, né? E aí agir com atos de coragem. Às vezes, gente, o ato de coragem é abandonar a meta, é construir umas metas totalmente novas. É um processo de se conhecer, de confiar, de abandonar ideias, de ser gentil com aquilo que eu fui, reconhecer a versão que me trouxe até aqui. Não é para não valorizar toda a história, mas a partir de agora, né?
com o meu olhar do hoje, do que eu quero chegar em dezembro, o que eu escolheria viver? O que está fazendo sentido, sabe? A gente tem o tempo muito limitado, a nossa vida é limitada, a nossa energia é limitada. Eu falo absolutamente quase em todos os vídeos sobre isso. A gente não tem que honrar a nossa vida, honrar nosso tempo de vida, né? Ser melhores representantes, né, dos nossos projetos. Cumprir uma meta só para cumprir meta é cansativo demais. É o esgotamento, que eu também falo muito aqui, que é o esgotamento de valores, sabe? É o esgotamento de energia. Quando a gente começa a cumprir metas que não tem mais a ver com a gente, ou metas de outras pessoas, aparece muito no nosso corpo, né? É na ansiedade, é no bruxismo, numa compulsão, num estresse excessivo, uma irritação, um esgotamento, aquela sensação de que você faz, mas nunca é o suficiente, sabe? A vida automática, as metas prontas, parece mais fácil, né? Uma fórmula ali, é só seguir isso aí. Mas isso é desgastante demais. A gente precisa escolher melhor. O que eu não mudo, gente, eu também escolho mudar. Demora, não é imediato. A gente às vezes precisa passar pelo luto do fechamento de ciclos para começar os novos recomeços e sentir que aquilo está te nutrindo. Então é um processo mesmo. Mas esteja atento às suas ações e seja curioso de voltar às suas metas e fazer perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Isso é realmente importante para mim? Isso vai construir a pessoa que eu quero me tornar, a forma como eu quero ser lembrada, sabe? E trazer novas metas com a pessoa que você é hoje e não enraizado com a pessoa que escreveu a meta que já não existe. Gente, a Marina, que escreveu a meta do começo do ano, não imaginava, por exemplo, que ia se apaixonar de estar num clube de escrita, que ia estar participando de um lançamento com um texto dela publicado. Quer dizer, olha quanta coisa que de um pequeno convite que me abriu, que eu estive lá em janeiro, né, na primeira semana de janeiro, que foi virando outra coisa na minha vida. Essas experiências, os livros que você lê, os filmes que você assiste, as pessoas que você conhece, as conversas que te impactam, né, são coisas que vão transformando a vida da gente. Então, assim, obviamente que hoje eu abri espaço para uma escrita, eu abri espaço para uma leitura, eu abri espaço para a presença ali no Clube da Escrita. Então, são lugares que ocupam hoje. Hoje é uma meta que não existia em janeiro, sabe? Isso estou dando um exemplo de uma coisa bem pontual na minha vida que tem gerado impacto e me nutrido, me feito sentir coisas que eu realmente gostaria de sentir esse ano. A Marina de janeiro não existe mais, isso é maravilhoso. Significa mesmo que eu vivi, que eu percebi com presença os convites da vida, que eu me permiti ser impactada, que eu deixei o inesperado da vida chegar até mim. A transformação, assim, acontece com grandes eventos, né? Uma mudança de país, um diagnóstico, né? Uma mudança profissional, mas ela acontece também nas pequenas coisas. É o livro, é o filme, é a viagem. Imagina, fiz o Caminho de Compostela, abriu tantas coisas para mim, estar 10 dias em silêncio comigo, que assim, a Marina de maio de Compostela não é a Marina de hoje. Eu vivi uma experiência intensa que eu jamais poderia imaginar em janeiro aquilo que eu ia viver. Eu fui tão impactada pelos livros que eu li, pelas novas amizades que eu fiz nesse clube de escrita. Tanta coisa que foi trazendo para mim que eu olho as minhas metas e algumas eu falo, meu Deus do céu, eu jamais escreveria isso. Não dá para a gente não questionar um planejamento, né, uma meta escrita por uma versão antiga de nós. Olha suas metas todas hoje, se é que você sabe onde está. E olha assim, eu hoje escreveria isso de novo? E se for não, escreva uma nova. Às vezes essa meta já cumpriu o seu papel, atualiza. A gente não precisa cumprir as metas que a gente fez para nós. Gente, se eu fiz a meta, eu posso jogar lá fora. A gente precisa atualizar metas, relações, profissões, pensamentos, tudo aqui a gente está aqui para crescer, para evoluir, para atualizar.
A gente está em constante evolução. A gente não está do zero, a gente está se transformando, se recriando a partir da pessoa que eu vou me transformando todos os dias. Incongruente é passar o ano inteiro, a vida inteira, querendo exatamente a mesma coisa. Avalie, ajuste, torne mais coerente com a pessoa que você é e que você se transforma nesse processo de cumprir uma meta velha, sabe? A vida é real, gente. A gente não tem capacidade de saber como que eu vou percorrer essa meta, como é que eu vou me transformar no caminho dessa meta, sabe? E às vezes, dentro desse lugar, desse processo de atingir uma meta velha, que eu encontro novas metas ainda mais interessantes. A gente pode deixar o antigo ir para se tornar uma versão mais fiel da gente todos os dias. Mas a gente só consegue isso se a gente estiver realmente atenta e presente com a gente, com coragem de assumir as minhas novas vontades, os meus novos desejos. E dentro disso vai caber luto, vai caber questionamento, sabe? Vai caber tudo isso. Mas a hora que eu tenho uma clareza de que aquilo sim é sobre mim, é sobre o que eu quero, o que eu desejo, aí fica tudo mais leve. Eu tenho um post-it aqui na minha mesa, não vou tirar que vai estragar, mas vou tirar. Eu posso mudar de ideia. Eu posso mudar de ideia. Gente, isso é empolgante demais. Todo dia eu posso ter uma ideia nova, eu posso criar uma nova meta, posso abandonar aquela meta, sabe? Se é a minha vida, a ideia é minha, a meta é minha, o projeto é meu. Eu acho muito empolgante isso, a capacidade, essa ousadia de mudar qualquer coisa que eu acredito. Quando eu vou falar alguma coisa, eu sempre falo, hoje eu tô achando isso, eu não sei de amanhã. Porque, gente, é tão leve poder mudar. Tudo na nossa vida, o nosso planejamento, a nossa organização, as nossas metas devem mudar. E quando a gente é capaz de abraçar o inesperado, também traz um aprendizado enorme pra gente. As melhores coisas que me aconteceram nem eram as minhas metas. Eu nunca imaginei morar em Portugal. Eu nunca imaginei abandonar a minha carreira. Não era uma meta minha. E veja só onde eu vim parar. Eu amo a vida que eu tenho. E não era uma meta minha. Por isso que eu falo, às vezes seguir a meta que um dia você montou lá com seus 30 anos, não faz sentido, sabe? Quando a gente tem a rigidez na vida, a gente perde esse inesperado, esse surpreendente. A vida é abundante, gente. Nossa mente não é capaz de imaginar as coisas incríveis que pode acontecer, sabe? Então, olha e vai indo na vida, vai se abrindo. Diga sim às oportunidades. O inesperado dá trabalho, vai gastar uma energia, o novo gasta muita energia. Abandonar coisas antigas traz esse luto, precisa se reorganizar as prioridades, fechar alguns ciclos, mas o que vem depois é ainda melhor. Fique atento aos convites, às pessoas, às oportunidades, sabe? Quando a gente está comprometido demais, a gente não permite que está tão blocado, né? A nossa agenda, a nossa vida está tão rígida que a gente nem enxerga as coisas que estão acontecendo. O sim que eu dei quando eu entrei num grupo de mulheres empreendedoras, eu tenho conhecido tanta gente interessante, já faz um ano, quanta coisa eu aprendi ali, quantas pessoas interessantes que realmente impactaram a minha vida. Não era uma meta minha, tá? Num grupo para fazer network de empreendedorismo, não era minha meta. Eu fui convidada, eu aceitei e eu achei incrível aquilo que foi surgindo a partir de um sim. Eu hoje recebo muito aquilo que a vida traz para mim. E não significa aceitar tudo, né? Obviamente eu recuso, mas quando eu vejo, eu penso, o que isso pode me trazer? Que oportunidades eu vou ver, que experiência eu vou somar na minha vida? Que versão de mim vai nascer dessa experiência? Eu nunca tive o sonho de fazer o caminho de Santiago. Foi um convite, eu disse sim. E realmente é uma história que eu vivi, né? Um caminho realmente que eu percorri que vai ter um impacto na minha vida para sempre. Eu nunca vou esquecer aquilo que eu vivi. Quando a gente cria a meta, a gente não tem ideia do que vai acontecer depois disso. A gente não sabe se o filho vai dormir, a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa com a nossa saúde, alguma coisa com a nossa mãe, se no trabalho vai ter algum desafio, né? Se vai ter uma guerra, se vai ter a alta do dólar, a gente não sabe de nada. É tudo incontrolável na nossa vida. Então a meta é imaginando o melhor cenário, a melhor pessoa, a pessoa que está cheia de energia, a pessoa que dormiu todas as noites, né? É o melhor cenário, mas esse cenário nunca é o cenário
perfeito da sua meta. A vida acontece no meio de tudo isso. Metas que ignoram, né, todo esse custo emocional, esses esgotamentos, esses excessos da vida real, são metas que não devem ser cumpridas de um modo geral, sabe? São metas irreais mesmo e causa tipo uma frustração, né? Atrapalha a sua autoestima, entendeu? Atrapalha o seu senso de sou capaz, você acaba não acreditando nisso. Você acha que você falhou, mas é que era uma meta que não dava para cumprir. Nossa meta normalmente vai no foco disciplina e performance, sabe? Mas a meta, ela precisa caber tudo isso junto, né? Descansar é fluxo, né? Descansar não é depois que termina a meta. Quando a gente decide ser fiel na vida a nós mesmas, ela precisa, né, a vida ser recalculada, para a gente ir reconhecendo os nossos limites, ajustando as expectativas, descansando no caminho e buscando novas soluções para a gente tentar novamente, né? Tá cansado, dá uma sentada, avalie a meta, veja se faz sentido, sabe? Eu aprendo muito isso com a maratona. A maratona, o processo da maratona é treino e descanso, é percorrendo o que a gente chama, né, que são os 4 meses de preparo para a maratona, e vendo como é que no processo eu vou evoluindo, e aí depois eu vou pensar em meta de tempo. Eu não começo o projeto da maratona já querendo buscar o tempo, pelo menos é como eu faço, eu vou vendo, eu não sei se dentro daqueles 4 meses de planejamento da maratona, o que vai acontecer. Ah, minha filha resolveu desfraldar, o meu trabalho me exigiu demais, eu estou passando por sintomas da perimenopausa. Sei lá, gente, várias coisas acontecem na nossa vida pessoal, no nosso corpo, na nossa vida de trabalho, quer dizer, precisa também olhar tudo isso. Às vezes vem algo que não foi imaginado, né? Às vezes vem, tipo, eu tenho um problema no joelho, então, invariavelmente vem uma dor no joelho, a gente tem que repensar a meta, ou... Gente, a última maratona tava um calor absurdo para dezembro. A gente teve que recalcular a meta, entendeu? A meta ela vai mudando dentro do percurso de construção de uma meta. Para que a gente chegue no dia, né, final da meta e aquilo seja coerente, né? Para que não seja algo sofrido e desconectado com a realidade que foi vivida e que vai se viver. Todas as nossas versões de projetos de ideia fizeram sentido naquele momento, mas a gente precisa ter esse olhar, né, esse comprometimento de alinhar. Então uma verdadeira meta nunca está só ligada a simplesmente chegar, é como eu vou chegar, como eu vou chegar. Eu quero chegar exausta, eu quero chegar irritada, eu quero chegar doente. Como é que eu quero chegar nessa meta? Uma meta que tem um sentimento dentro dela, que tem um valor importante para você, essa é uma meta que faz sentido, porque há várias formas de cumprir uma meta, né? Eu sempre falo isso, eu posso fazer uma maratona, eu posso construir uma carreira e eu posso, nisso, não abrir mão da minha saúde, nisso, não abrir mão de meu tempo com a minha família, nisso, eu estar alinhada com a minha energia do dia, sei lá, várias coisas para chegar no mesmo lugar. Às vezes o tempo vai ser impactado por essas minhas escolhas, mas se o principal é chegar naquela qualidade, né, de pessoa, de entrega que você quer fazer na meta, aquilo faz sentido. Por isso que eu falo que a gente pode recalibrar, reduzir, dividir, pedir ajuda, mudar prazo, buscar outros caminhos. Há muitos caminhos para chegar no mesmo lugar, antes que a gente se abandone no meio do caminho, antes que a gente abandone a própria meta, sabe? E se for para abandonar a meta, abandona, sem culpa também, entendeu? Porque a gente não pode ficar criando o ideal de que o processo é sofrido, é dolorido, é com muito esforço, que a gente tem que chegar esgotada, senão parece que a gente não deu o nosso melhor, entendeu? Às vezes criar uma meta principal mãe, sabe? Tipo, nenhuma meta é válida se estiver impactando a minha saúde. Nenhuma meta é válida se abrir mão daquilo que é mais importante para mim, como a minha família, no meu exemplo. Nenhuma meta, entendeu? A gente pode às vezes ter uma meta principal e todas as metas abaixo dela para a gente ficar avaliando se isso vai impactar com aquilo que é mais importante para a gente. Isso é sobre valores, e meta e valor deveriam estar alinhadas, porque elas não são as mesmas coisas, mas elas deveriam ser congruentes. A meta é aquilo que a gente faz, é o que direciona as nossas ações. Ela tem um começo, meio e fim, eu chego nela. O valor é como eu quero percorrer esse caminho. Como eu falei, tem muitas formas de fazer essa caminhada, essa jornada, né, para chegar ao mesmo lugar.
É dentro dessa caminhada que a vida acontece. Eu posso construir uma empresa e chegar ali vibrando saúde, realização. Eu posso chegar esgotada, ter me abandonado. Já não lembro a última vez que eu dormi uma noite inteira, ansiosa, estressada. Você percebe? Por isso que ter uma meta e pensar qual é o tipo de pessoa que eu quero ser durante a construção dessa meta é muito importante. O que você não abre mão para chegar nessa meta, sabe? Essa pergunta é muito importante. Guarda isso, os nossos valores são o nosso como. Elas ajudam a uma tomada de decisão para a gente se tornar cada vez mais a gente mesmo. A meta pode mudar, mas o valor deve sempre permanecer. Então, meu convite é: olhe as suas metas, confirme se elas estão alinhadas com os seus valores, se elas ainda te representam, se elas te aproximam ou te afastam do seu principal projeto de vida. Tenha clareza daquela meta assim, inegociável, que você não vai abrir mão durante todo o percurso de chegar nas suas metas. Veja, a pessoa de hoje escolheria aquelas metas novamente. E abandone as metas que você vai cumprir só para falar, ai, venci, cumpri, sabe? Deixe de atingir essas metas que não te tragam uma satisfação interna, entendeu? Porque a satisfação do outro dura muito pouco dentro da gente. O nosso maior medo não deveria ser o fracasso, mas deveria ser o sucesso nas coisas que não tem menor significado para a gente hoje. Então não se perca, diz o que eu quero sentir. Quais são as metas que vão permitir eu viver os meus valores? Então, se você abriu esse vídeo pensando em reorganizar suas metas, eu vou fazer esse convite. Olhe para elas. Você as escolheria novamente? A sua pessoa do hoje escreveria quais metas para você? Essas metas honram a mulher que você é hoje? Representam aquilo que você quer chegar no final do ano? Fazem sentido com a fase da vida que você está vivendo agora? Ou elas precisam ser recalibradas, ajustadas, apagadas, divididas, abandonadas? Não sei. Escolha novamente. Agosto é a hora de reescolher como que você vai fechar esse ano. Como é que você gostaria de chegar assim no Réveillon e olhar para trás nesse final de ano e pensar assim, qual é o sentimento principal que você gostaria de ter vivido? Metas alinhadas com quem você é do caos ao leve.